Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós estamos terminando o mês de outubro, quando estudamos, e vamos continuar ainda hoje, estudando sobre Kardec, sobre a doutrina espírita. Temos o tema geral, que é Kardec, obrigado. Hoje, a nossa irmã Rosa Silveira trará o tema: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a sua própria divulgação. No próximo sábado, aí já estaremos em novembro, né? Hoje é dia 31 de outubro, dia das bruxas. Muito legal essa ideia, né? Eu até coloquei uma brincadeirinha, né? Que é essa mistura no mundo dos vivos e os mortos. Eles colocam assim: hoje o mundo dos vivos e os mortos se misturarão. Eu falei, ninguém duvida aqui, não é? A gente sabe que estamos todos em contato, né? O mundo, até porque não existem mortos, né? Estamos todos vivos, o mundo material com o espiritual. Então, no próximo mês, nós vamos estudar Jesus no Lar. Então, sábado já será o dia 4 de novembro, estaremos estudando o livro Jesus no Lar, e vamos começar com a nossa irmã Jane Dias, com o tema A Caridade Desconhecida. Na terça-feira, dia 7, estudaremos comigo, né, nós juntos, o Rico Vigilante, tá? Temos outros estudos na nossa casa, né? Nós temos aqui, e queremos convidar todos para estudar conosco. Às quintas-feiras, nós estudamos o Livro dos Espíritos, às 19 horas. Às 20 horas, nós estudamos o estudo da mediunidade. Aos sábados, nós temos uma reunião pública, às 9 horas. Às 9 horas também da manhã, tá? Às 9 horas também temos a evangelização da infância. Temos o ESD, às 10h45. Às terças-feiras, temos essa reunião pública agora, né, às 19h30. E às 19 em ponto já começou lá, na outra sala, o ESD também, tá? Nós temos 2 estudos do ESD. Então, sábado, às 9h45 e terça-feira, às 19 horas. Nós também queremos convidar todos para estudar o tempo todo com a Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, né? Agora você pode acessar através do Facebook, a gente pode ver no YouTube. Então, se você quiser acessar pela internet, pode digitar www.radioriodejaneiro.digital, tá? Gostaríamos, então, então, vamos começar com a leitura da página inicial, que é do livro Fonte Viva, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição 85, tem o título Impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior
para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensível. A secura dos corações ao redor de nós. O companheiro que desertou. A mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores. O amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada. O cooperador que a morte levou consigo. O ódio gratuito. A indiferença aos apelos do bem. A perseguição da maldade. A tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Graças a Deus. E assim, querido Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade desta noite, agradecendo essas vibrações que nos envolvem nesse momento, nesta tua casa. Queremos, Senhor, te pedir que espalhes por todo esse nosso planeta essas vibrações, que cada irmão nosso possa senti-la, possa sentir, Senhor, o teu amor, a invadir cada lar, a invadir-lhes os corações. Envolve, Senhor, a todos nós. Queremos, querido Mestre, te pedir pela nossa irmã Rosa, que traz o estudo desta noite, que ela possa ser intuída, que ela seja muito auxiliada nesta noite na transmissão da lição que traz para nós hoje. Abençoa, Mestre, a todos nós. Envolve cada irmão nosso em humanidade. Que a tua paz e o teu amor, Senhor, seja em cada lar e em cada coração. Que assim seja, graças a Deus. Então, passando a palavra para a nossa irmã Rosa, com o estudo da noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Humildade e Caridade. Deixa eu pegar aqui o nosso texto. Então, a gente vai falar sobre a caridade de divulgarmos, que podemos fazer, pela divulgação da doutrina espírita. Então, vamos lá, vou começar pelos primeiros, divulgadores, vamos dizer assim, pelos pioneiros da divulgação da doutrina espírita, porque o espiritismo, na verdade, ele é da natureza, mas codificado, estudado, metodicamente, só depois de Kardec, porque falar com os espíritos, lidar com a espiritualidade, isso aí é desde que a humanidade está na Terra, Então, assim, claro, eu coloquei Kardec como o primeiro, porque foi
o codificador da doutrina, mas temos, né, os outros pioneiros também que deram sequência ao trabalho de Kardec, estudando, divulgando, criando um grupo de estudos filosóficos e debates, né, como José Herculano Pires, Leon Denis, que seria o substituto, segundo a espiritualidade, né, seria o substituto de Kardec, caso Kardec não através do seu livre-arbítrio, né, decidisse não prosseguir. Leon Denis seria o próximo, mas ele também tem a obra dele com base em Kardec, também dentro da filosofia, da ciência e da moral religiosa do Cristo. Ele também tem uma obra vasta, né, Leon Denis. E também Ernesto Bozano, também é um estudioso, né, foi um cientista graduado, também é um estudioso, foi um estudioso da doutrina espírita. Claro, tem outros, né, que a gente não colocou aqui, só coloquei esses 4. Herculano Pires, né, representando assim o Brasil, né, também um estudioso, jornalista, que também estudou a doutrina espírita, escreveu livros, tratados, né, criou grupo de estudos e debates, todos eles, né, divulgando a doutrina espírita, cada um dentro da sua estrada, né, fazendo o seu trabalho de divulgação da doutrina, né, de informação, fazendo o possível para levar ao máximo, né, expandir ao máximo o conhecimento dessa doutrina. Anteriormente, né, nas outras eras, era tratada como doutrina secreta, como ocultismo, como algo de iniciados, mas não, a partir de Kardec ela se mostrou aberta, né? O espiritismo é democrático, é para todos, né? É para aqueles que quiserem sentar, vir para cá, formar um grupo, né, de estudos, um grupo para aprendizado da doutrina espírita, né? Aprendizado moral, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre bem-vindo, e as obras estão aí, né? As obras fundamentais e as obras desses outros companheiros pioneiros estão aí, né? Então, a maior caridade que pode ser feita à doutrina espírita, né, é a sua divulgação, uma frase bastante, né, conhecida dentro do meio espírita, e eu também começo com, né, abre aspas, né, o esclarecimento é o lume que destrói preconceitos, que, no meu entender, é uma outra versão da frase, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque, né, quando a gente conhece a verdade, a gente se esclarece, e através do esclarecimento com a doutrina espírita, vários preconceitos, vários entendimentos estreitos, eles vão caindo por terra, porque a gente vê, né, que o espírito ele é imortal. Então, aquilo que a gente faz, a gente tem que arcar com as consequências, seja uma atitude boa, seja uma atitude ruim, não importa. O que quer que a gente faça, a gente precisa, né, assumir, né? Se planta uma boa semente, irá colher coisas boas. Se planta uma semente ruim, é preciso também que arque com os frutos dessa semente ruim, né? Por isso que a gente, sendo esclarecido, a gente procura, pelo menos em tese, né, errar o mínimo possível. Se não dá para ser perfeito, né, vamos errar o mínimo possível e assumir os nossos erros, entendendo que outras chances para uma melhor, um comportamento melhor, uma melhor escolha, né, uma melhor solução a gente pode encontrar. Então, deixa eu ver, né? Aqui é Emmanuel. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, da onde eu tirei, coloquei, né? O livro Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, eu vou ler aqui o trechinho, vou ler o início, porque eu coloquei só um trechinho para não ficar cheio de slides, porque geralmente eu falo para caramba e não tem tempo, né? O tempo fica escasso. Então, eu economizei. Lá no livro Missionários da Luz, no prefácio, o título do prefácio é Ante os Tempos Novos. Missionário da Luz, André Luiz, né? O livro é de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, mas o prefácio, quem faz o prefácio é Emmanuel. Peguei esse trechinho assim. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos, né? Todos aqueles contos da carochinha, né? As crianças escutam atentas, né? Porque a gente está contando uma historinha para a criança, geralmente com um fundo moral, né?
E aí fica, né? As crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, porque já não é mais tão infantil assim, já tem condição de ter um pouquinho mais de entendimento. A mente infantil retrai-se contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros, né, desses jovens espíritos, amam o sonho, né, gostam das fábulas, porque são bonitas, não tem tanta responsabilidade assim, né, não passa a ideia de tanta responsabilidade assim. Então, por isso, os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, porque não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna. E, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe, né, no livro Missionários. Então, assim, a verdade ela vai sendo passada de acordo com a capacidade evolutiva de quem está, né, na plateia, quem está assistindo, quem está ouvindo, né? Claro, para uma criancinha a gente não vai falar de tratados de filosofia e tal, mas essa mesma ideia ela pode ser passada num conto infantil. Assim fazia Jesus, né, através das suas parábolas, né? De acordo com a audiência dele, ele floreava e passava a informação, pegando, né, aquilo que era do dia a dia, né, o objeto do dia a dia. Se fosse falar para pescadores, falava numa linguagem onde eles poderiam compreender. Agora, se vai falar para doutores da lei, falava numa linguagem onde os doutores da lei já compreendem, teoricamente, né, compreenderiam bem melhor, mas a gente sabe que ainda assim, né, naqueles tempos e dos tempos de hoje, a gente tem dificuldade, né? A gente faz interpretações, às vezes, aquém daquilo que está escrito ou de acordo com o nosso interesse. Mas vamos lá. O esclarecimento das massas... Onde é que está isso aqui? Eu já falei, não. O esclarecimento das massas, da divulgação do conhecimento, não só acadêmico, mas também conhecimento prático, através do trabalho em auxílio do próximo, da difusão de esperança e consolação. Isso tudo faz parte, né, da divulgação do espiritismo, né, o esclarecer das massas, né, esclarecer a informação de que a vida não termina no túmulo, né, e nem começa no berço. Nós sempre existimos, somos espíritos já antigos. Tivemos o início? Tivemos sim, né? Mas essa não é a nossa primeira reencarnação aqui nesse planeta, né? Já vivemos aqui em outras eras, né? Então é importante esclarecer o máximo de pessoas possível, né, de que a vida não termina ali. A gente está passando por uma situação, né, aqui mesmo no Rio de Janeiro, na semana passada, uma situação difícil, né, complicada na Zona Oeste, no mundo, né, pipocam, né, situações difíceis e tal, onde acabam tendo, né, desencarnações de formas brutais, de forma que os envolvidos, né, os parentes dos envolvidos, né, se chocam, ficam doloridos, com toda razão. Mas é importante a gente dizer, né, que, assim, apesar de toda essa brutalidade da forma como as coisas estão se dando, ninguém realmente, né, foi exterminado, né? Apenas mudamos de dimensão, né? Vai ficar o vazio da presença física, mas aquela inteligência, aquela pessoa, né, o ente querido de cada um daqueles que está envolvido nessas situações, ele vive, ele perdura numa outra dimensão. Isso é importante, né, ser falado, porque dá aquela ideia de, enfim, dá uma certa consolação, um certo conforto. Agora, como ele está do outro lado, né, aí são outros 500. Aí requer um pouco mais de calma, paciência, né, de sentar, conversar, esclarecer, porque realmente é difícil, né, para quem não entende, para quem não tem o esclarecimento, né, toda essa situação. Dá uma situação de abandono, né? Estamos abandonados, não existe uma força maior,
que possa conter tudo isso, quando, na verdade, muito pelo contrário, né? Nada está à deriva, né? Não estamos, o planeta não está à deriva, o país não está à deriva, nossa cidade, nosso estado, nada está à deriva, nem nós mesmos, né? Mesmo quando pensamos que ninguém nos olha, ninguém está prestando atenção na gente, ninguém está nos dando atenção, né? Ninguém está nos dando uma assistência, é muito pelo contrário, é porque a gente não está vendo, né? Nós não temos ainda os olhos de ver, a percepção para sentir. Então, continuando, né? Da divulgação do conhecimento, não só acadêmico, não só a parte intelectual da doutrina, mas também o conhecimento da prática, né? Colocar em prática aquilo que a doutrina nos informa e nos traz, nos esclarece. E o trabalho em auxílio do próximo. Estou lembrando aqui da outra exposição que eu fiz, né? Que falava que fora da caridade não há salvação, né? Toda a nossa trajetória, né? O tijolinho da nossa evolução espiritual passa pelo auxílio do nosso semelhante, pelo auxílio do próximo. Da difusão de esperança e consolação. Qual seja a divulgação do Espiritismo através das obras fundamentais, editadas por Allan Kardec, que tratam sobre a continuidade da vida, sobre a comunicabilidade entre os que já se foram, né, com os que ainda aqui estão, sobre a indissolubilidade dos laços afetivos, sobre o destino do espírito imortal. Então, apesar de tudo isso, apesar das desencarnações em massa, de forma chocante, brutal, nossas emoções, nossos afetos, né, nossos entes queridos, aquela relação verdadeira, né, aquela relação de afeto verdadeira, ela não termina ali. Se ela é verdadeira, ela é indissolúvel, né? Podemos estar onde estivermos, em qual dimensão estivermos, mas o bem-querer, o afeto, ele perdura, ele é para sempre, até porque a ideia é essa, né? Todo mundo querer bem um ao outro. Então, se a ideia de Deus, né, é esse, né, amar a Deus como, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se a premissa é essa, então já podemos depreender que existe essa indissolubilidade, né? Independente de não estarmos fisicamente juntos, o bem-querer, ele perdura, né? O laço de afetividade, né? A comunicabilidade, então, a possibilidade, né, de, em algum momento, podermos nos comunicar, podermos receber uma mensagem, a gente mesmo, né, emitir um pensamento, né, bom para aquele que já se foi, de carinho, de saudade, mas não de tristeza. As obras de autores, isso tudo é parte da divulgação do Espiritismo, tá, gente? Obras de autores como o do próprio codificador, né, as obras fundamentais, como eu falei, que não se limitam às 5, né? As pessoas, às vezes, se esquecem e falam, o Pentateuco, as 5 obras básicas. Não, Kardec escreveu muito mais. Se eu não me engano, são 32 obras por baixo, pelo menos mais do que isso, né? Por isso que eu falo obras fundamentais, tá? Porque vai além das 5 que normalmente a gente propaga. Cadê? Autores como, né, o próprio codificador, mas também Herculano Pires, José Herculano Pires, como eu falei, Hermínio Corrêa de Miranda, claro, eu não poderia deixar de colocar meu autor preferido, isso aí é um parêntese, não precisa gravar, corta, né, depois da edição. Marlene Nobre, né, lógico, né, uma autora, né, Marlene Nobre, a doutora Sueli Caldas Schubert também, obras científicas, obras de estudo, né, de pesquisa, obras também psicografadas, né, como as obras de Ivone do Amaral Pereira, como as obras psicografadas de Chico Xavier, como as obras de Raul Teixeira, né, como as obras de César Said também, que eu não coloquei ali, mas eu lembrei agora, né, que versam sobre estudo do espiritismo, né, o espiritismo científico, o espiritismo filosófico e o espiritismo mediúnico, né, a vida no mundo espiritual, como as obras de André Luiz. Então, assim, tudo isso parte da divulgação, né, escrita. E tem também as obras de esclarecimento, né, que são multiplicadoras da palavra do Cristo, né, as obras escritas, que são essas, as obras cinematográficas, né, vem aí mais um filme, né, baseado na obra de André Luiz, as obras televisivas, né, as obras teatralizadas, né, e várias outras mídias, né, música, dança também, tem a dança, né, baseada
no espiritismo e tal, né? E o esclarecimento que consola, né? A consolação com bom senso e lógica, porque dentro da divulgação espírita, né, o esclarecimento e a consolação eu também coloco como uma parte da divulgação, né? Porque quando a pessoa chega para a gente sem noção nenhuma, ou às vezes tendo noção, né, mas querendo aquela parte, querendo uma palavra mesmo de conforto, o esclarecimento já é uma parte da consolação, né? Você saber, né, como que vão as coisas, como que seu ente querido pode ser bem recebido do outro lado, isso conforta bastante, né? Então, ai meu Deus, coloquei em preto, né? Ficou escuro. Vamos lá. A pretexto, abre aspas, né? A pretexto de resguardar o livre-arbítrio, não deixes o companheiro desencarnado e o companheiro da experiência física sem o concurso do esclarecimento, que lhes serve ao caminho como inevitável medicação. Isso aí da parte mediúnica, né? Porque dependendo do desequilíbrio, né, emocional, psíquico que a gente fica, uma palavra de consolo, né, uma informação, um esclarecimento, isso já alivia bastante. Esse trecho é do livro Seara dos Médiuns, né? Emmanuel, e o título da página é Livre-Arbítrio e Obsessão, aquela que a gente falou ontem na mediúnica, que eu falei, não quero comentar, porque eu já vou falar amanhã um pedacinho dela. Né? Outro trechinho, né? Dinamiza o conhecimento quanto julgues preciso em cada processo de reajuste, mas explica aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Quando a gente começa a ler, né, essas páginas, né, de Emmanuel, essas páginas, assim, eu digo que são pílulas, né? A gente já se reconforta um pouquinho, né? São aqueles livros que não param ali, né? Chegou tem o livro Pão Nosso, tem o livro, né, Agenda Cristã, tem o livro Pai Nosso, tem algum livro de Emmanuel, né? São aquelas páginas de consolação mesmo, né? Esclarece, mas também confortam. Né? Continuando, ainda assim, porque estejas a serviço da verdade, não te faças verdugo. Aspereza é veneno sutil. Às vezes a gente, né, a despeito de ser sincero, de dizer, não, eu vou falar a verdade, às vezes a gente é grosseiro com o outro. E o outro não está no momento de querer saber a verdade, né? Ele quer um acolhimento. Então, até para poder passar a mensagem, né, de Jesus, a gente precisa também ter um certo tato, né? Estou me lembrando aqui, quando a gente estava lá não posso falar isso. Enfim, não posso, senão... Enfim, a gente, né, Jane, a gente estava num lugar e a pessoa falou alguma coisa, e eles falaram assim, não, mas tudo é o jeito como vai passar a mensagem espírita, né? Não dá para ser assim seco, dizer, não, porque é assim, né? Tipo assim, o espiritismo fala na cara, né, que você é o responsável, se você está assim, você é o responsável. A gente é o responsável, mas tem hora que não é isso que a gente quer ouvir, né? A gente quer falar assim, olha, você é responsável, mas você vai ter uma chance, né? Você não está sozinho, né? Deus está olhando por você, o seu anjo da guarda está torcendo que logo numa próxima oportunidade você tome uma outra, né, resolução, né? Então, assim, tudo também é um modo de falar, né? E se você está consolando, né, ou está numa mediúnica conversando com um desencarnado, ele também, né, precisa, às vezes ele não sabe que está desencarnado, né? Então você não pode falar assim, mas olha só, você morreu, entendeu? Então agora você tem que procurar a luz, ver aí se não tem o seu mentor, não está do teu lado, querendo te acompanhar e tal. Não é assim, né? Dando esse choque de realidade, né? Que é para tratar o outro, né? Tem que ter um pouquinho mais de tato, né? Porque a aspereza é um veneno sutil, né? Aí, onde é que termina? Tá. Irritação retorna a qualquer serviço a estaca zero. Se estamos ali fazendo um trabalho, né, de consolação, de esclarecimento, dependendo de como falar, não vai adiantar, né? Não vai dar o próximo passo, ele não vai entender, né? Muito pelo contrário, vai voltar a estaca zero. Se ele estava começando a compreender, ele vai falar assim, não, isso aí eu não aceito. Principalmente se for um espírito que está bastante, né, revoltado, ele vai dizer, não, isso aí eu não aceito, esse Deus aí seu eu não aceito. Então, até para isso também é preciso saber falar, né, com o outro, é preciso ter aquele tato. Socorre o obsessor e obsidiado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor, contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. Né? É cansativo? Mas a gente também quer que eles tenham, né, que outros tenham paciência conosco,
Então, também a gente precisa exercitar a paciência com o semelhante, né? É da lei, né? A gente fazendo pelo outro, porque em algum momento alguém vai fazer por nós. Não que a gente faça com essa intenção, né? Mas sabendo que se não é daquela forma, né, que a gente precisa, a gente de alguma forma precisa do auxílio do outro, da compreensão do outro, da paciência do outro, né? Porque não é à toa que estamos reencarnados, né, no mesmo planeta, na mesma época, no mesmo milênio, é porque de alguma forma temos alguma semelhança. Onde é que a gente está agora? Para onde que a gente vai agora? Espera aí. Isso. Esclarecimentos e acolhimentos difundidos pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, né? O Evangelho é uma fonte, assim, eu me reconforto bastante lendo o Evangelho, né? Então, vamos lá. Esclarecimentos e acolhimentos difundidos pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, e pelo corpo de doutrina trazidos pelos mensageiros do Altíssimo, verdadeiros colaboradores do Cristo no espaço. A gente vai aqui a gente vai encaminhar para aquele livro Os Mensageiros, onde a gente fala, onde tem aquela parte, né, que André Luiz fala que nós somos cartas vivas. Mas antes disso, eu quis colocar, eu peguei do, peraí, onde que é mesmo? Ah, tá, Coleção Diretrizes, né, da FEB, o OCE, né, Orientação ao Centro Espírita. Eu peguei um trechinho onde ele fala da reunião pública, tá? Que a reunião pública, que é a porta de entrada, né, da casa espírita, das pessoas, né, o primeiro contato com o espiritismo através da reunião pública. Então, eu coloquei que ela também é uma forma de divulgação da doutrina, né? Óbvio, casa espírita vai falar de espiritismo, né? Mas como é que é a reunião pública, né? Eu peguei um trechinho ali da orientação ao centro espírita. Aí peguei esse trechinho assim: a reunião pública de um centro espírita deve ser alvo de todo cuidado e atenção em seus objetivos e finalidades, quais sejam eles, né? Consolar, evangelizar, acolher e esclarecer o indivíduo com vistas à sua transformação moral, bem como divulgar a doutrina espírita no seu tríplice aspecto. Não vou falar quais são o tríplice aspecto, porque eu tenho certeza que aqui, como não tem aqui ninguém de primeira vez, todo mundo sabe qual é o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Mas vamos lá. O que incorrerá, consequentemente, na construção de uma sociedade mais esclarecida, justa e fraterna. Isso é muito importante, né? Porque a gente fala assim, porque essa sociedade está assim, está assado. Mas o Evangelho diz, né, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, que a sociedade ela vai modificando de acordo que conforme a gente vai se modificando. Então, eu me modifico dentro da minha casa, minha família, o outro também. Aí aquele grupo social ali se modificou. Então, assim, por isso que é importante a transformação moral, quando ele diz, né, esclarecer o indivíduo com vistas à sua transformação moral. Essa é a premissa, né, da doutrina espírita, fazer a transformação moral de cada um, né, do indivíduo, para poder fazer a transformação social, porque só assim que a gente muda, não é fazendo imposições, né? É a gente se transformando. Então, cadê? O que ocorrerá, consequentemente, na construção de uma sociedade mais esclarecida, mais justa, mais fraterna, né? Com menos essas convulsões sociais, porque estaremos muito mais fraternos, né? Há que se considerar integralmente a sua missão, evitando-se contradições, isso na parte, né, da reunião pública. Há de considerar-se integralmente a sua missão, evitando-se contradições entre o que diz a respeito da doutrina espírita nos púlpitos, né, tem que estar de acordo com a literatura espírita, né, com as diretrizes doutrinárias, né, e o que se pratica nas dependências da instituição espírita. Então, tudo o que acontece dentro da casa espírita tem que estar de acordo com o que diz a doutrina espírita. Não pode estar uma vírgula em desacordo, porque somos espíritas, então temos que ter o comportamento de um espírita, daquilo que a gente estuda, daquilo que diz a doutrina. Mas qual é o comportamento de um espírita? O que diz a doutrina? Como é que a gente tem que proceder? Não só aqui, nós entre nós, mas principalmente nós no mundo. Né? Como que a gente deve proceder? O que diz Kardec? Né? O que diz os espíritos, na verdade, não é nem Kardec, são os espíritos que dizem para Kardec.
né? Como é que a gente tem que se portar para o nosso melhoramento? Então, essa é a conduta do espírita, né? Então, a conduta do espírita é basicamente, né, a filigrana mais importante da sua divulgação, da divulgação de uma doutrina, né? Em seu aspecto físico, né, material, as atitudes e conduta de seus trabalhadores e demais experientes, né? Então, os trabalhadores da casa espírita têm mais responsabilidade de ter essa demonstração de como é o espiritismo. Até mesmo para aquele que vem de primeira vez, segunda vez, olhar e falar assim, é interessante, olha como eles fazem, né? Olha como eles se comportam. Esse final de semana, né, início de semana, porque foi domingo, né? A gente foi assistir o musical, né, Bem-vindo à Aurora, né, o musical. Aí o que aconteceu? Na volta, né, a gente estava com uma colega que ela não é espírita, aquela menina ela não é espírita, ela é simpatizante, ela tem muitos amigos, né, do meio espírita, mas ela não é espírita. Aí ela achou interessante que quando a gente veio, né, saiu daqui para ir embora e tal, ela falou assim, nossa, ela achou, porque assim, para a gente é natural, porque já é da gente mesmo, né? Ela ficou surpresa porque o Everton e a Rose ficaram até o final da gente fechar o portão e só saiu quando o nosso carro saiu, né? Aí ela falou assim, nossa, a gente se sente seguro, né? Eu falei assim, mas é da nossa natureza um se importar, se preocupar com o outro. E ela foi no carro falando aquilo, né? Ela falou assim, que não vê isso. Ela falou assim, a gente não vê isso, né? Cada um por si. Ah, tá, acabou, pegou o carro, fechou o portão, foi embora. Ela falou assim, mas não, né? Assim, a importância que o cuidado que vocês têm uns com os outros. Assim, a gente talvez não perceba isso, mas quem está de fora percebe, né? Olha a gente, né, divulgando a doutrina espírita com o nosso comportamento. Aí falou assim, mas isso deveria ser da natureza, porque a natureza das coisas é assim, um se importar com o outro, né? Não só aqui dentro, aqui fora, tal. Assim, é da nossa natureza, é da nossa educação, porque a doutrina mostra isso para a gente, né? A gente precisa se importar uns com os outros, né? O cuidado que tem, né? Isso que é o amar, né? Ao amor do próximo, amar é cuidar, se importar e tal, e perceber, né? Como agir em sociedade, né? Aí é por isso que eu falo, né? Às vezes a gente fala assim, não, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí eu falo assim, mas, gente, olha, em 24 horas não é possível que em 24 horas a pessoa não tenha feito uma coisa de bom para o outro. Não falou um bom dia de coração, né? Não só por educação, mas de coração. Não se importou, não perguntou como é que você está, né? Assim, de verdade, a gente faz. Mas como a gente já está incutido isso na gente, então a gente acha que, assim, não percebe. Porque a gente, quando já entroniza, né, uma virtude, ela sai naturalmente. A gente não fica prestando atenção, né, que vai fazer e tal. A gente só presta atenção naquilo que falta. Mas aquilo que já tem, que já adquiriu, a gente geralmente não presta atenção. Quem está de fora é que observa o nosso comportamento, né? Então, por isso que é importante prestar atenção. Aí eu trouxe lá dos mensageiros, né? Que esse trechinho, realmente, né? Eu simplesmente tirei foto, né? E, de novo, não transcrevi. Peguei a foto e coloquei de novo, né? No livro Os Mensageiros, né? Pela psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo espírito de André Luiz, no capítulo 3, ele fala assim, eles estão organizando, né, e fala assim, mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens. Eu vou pegar aqui o início, né, deixa eu pegar aqui. No livro Os Mensageiros de André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier, ele nos informa a existência do Ministério das Comunicações em nosso lar e do Centro de Mensageiros, né, que é o departamento desse Ministério das Comunicações, né? E é muito significativo, mas pouco compreendido em sua beleza e profundidade, né? Muitas pessoas se afirmam cristãs, mas não pautam nas suas vidas os ensinamentos do Cristo. Muitas acham que o simples hábito de frequentar um templo, né, ou uma instituição já basta para isso. Mas, se não houver atitudes e mudança de comportamento diário, né, condizente com esses preceitos, acaba sendo em vão. Então, vamos lá. Aí, ali, nesse centro de preparação, né, ele está organizando aqueles mensageiros que virão reencarnar, né? E aí ele fala assim, cadê? Mas essa organização, esse centro de mensageiro, ele não se restringe só ao movimento de transmissão de mensagens, não, tá? André Luiz pergunta isso e vem a resposta. Aí o companheiro sorri
e esclarece o seguinte para ele. Né? Não, André Luiz, não suponha que se encontre aqui, localizado no serviço de correio, não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. Não é só, né, entrega de mensagens, não é um departamento só burocrático com relação a isso, não. O Centro de Mensageiros, né, prepara entidades a fim de que a transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta terrestre, né, os encarnados, e nas trevas. Então, é um socorro, né, é um auxílio. Esses mensageiros, né, são preparados para socorrerem, auxiliarem aqueles que estiverem em situações de tristezas, né, estiverem em situações de dor, de desespero, onde quer que estejam, no umbral, encarnado na crosta, perdido por aí, vagando nas trevas. Isso demonstra que ninguém está sozinho, né? Que existe, sim, um local onde alguém se preocupa, né, com o outro, há grupos. Esse aí é apenas um, né? É aquele que onde André Luiz estava, mas em outras esferas devem ter milhões, milhares, né? Porque o universo é infinito, né? Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário, né? Ele falou, pensa que é só recolher mensagens, cartas e tal? Não, né? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais, né? Várias cidades espirituais, vários planos em outras dimensões. Existe, né, esse centro, provavelmente com outro nome, melhorado um pouquinho mais, mas a ideia é essa, né? Nos planos superiores, né? Cidades diversas espirituais, né? Uma cópia, né? Dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos. Olha como o Pai, né? Olha como Deus, olha como a espiritualidade mais elevada não se esquece, né? Não abandona o espírito que está em ascensão, em evolução, né? Todos nós temos, sim, uma proteção, um amparo, alguém que olhe por nós, né? Nos nossos momentos alegres e nos nossos momentos difíceis. Preparam, né, aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas, ou seja, os desencarnados, né? Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas. Anualmente, tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, né, reencarnam, em quantidades considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, esse aí é apenas um exemplo. É apenas um exemplo, tá? Outros melhorados devem existir, como ele falou, né? Porque é uma cópia do mundo mais avançado, né? O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Isso aí está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Eu coloquei. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10, né? Como que a gente vê, né, se uma religião é boa, se uma religião é ruim, né? Porque todas as religiões, né, tudo que a ideia é religar ao Criador, a premissa é boa, né? A ideia é boa. Mas aquela que mais modifica, né, o ser humano, o seu adepto, para que ele seja um ser humano melhor é essa religião, porque consegue, né, fazer com que o seu adepto se transforme, né? Então, o objetivo da doutrina, das religiões, né, é conduzir o homem a Deus, é aproximar o homem de Deus, porque Deus não se afasta de ninguém. A gente é que, com o nosso livre-arbítrio, faz escolhas que se afastam da lei divina, né? E quanto mais a gente se afasta da lei divina, mais a gente sofre. Então, a religião é para dar aquele toquinho na gente, né? Se ela moraliza, né? Para ela falar, olha, a conduta é essa, é se aproximar de Deus. Ora, né, o homem não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Porque o objetivo, né, é melhorar. Se não melhorou, então essa religião ainda não é boa, né?
E aí a gente já se encaminhando, né, para o final, né, a frase de Francisco de Assis, né, pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras, né? Então, o que ele quer dizer com isso é pregar o evangelho sem palavras, né, só usar palavras se for necessário, por quê? Porque a gente, com o nosso intelecto, né, a gente aprende, né, fala bonito, né, tem uma oratória bonita, não é o meu caso não, mas assim, os oradores, né, assim, esses grandes oradores, né, palestrantes, né, tem uma oratória bonita, a gente fica embevecido, toca o nosso coração, mas a ideia não é só palavras, a ideia são atitudes, né? Cada vez que temos atitudes condizentes com aquilo que a doutrina nos informa, nós estamos sendo cartas vivas, né, da doutrina, cartas vivas da mensagem divina, estamos fazendo a nossa parte. Cada vez que a gente realmente se transforma, estamos sendo mais ainda, porque a gente nem percebe, mas o nosso brilho acaba sobressaindo, e o nosso comportamento diferente acaba sobressaindo para o outro, e é isso que contagia, né? Porque é o exemplo que arrasta, né? Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Já falei das cartas vivas, né? É o espírita sincero, né? Aquele que se esforça por melhorar, né? Porque a gente que é espírita, a gente não está assim num patamar mais elevado, não. O diferencial, né? Porque o espírita sincero é aquele que se esforça, né, para domar as más inclinações, né? Aqueles vícios que a gente sabe que ainda tem, que se esforça pelo autoconhecimento, né? Que sabe que tem aquela fraqueza, aquela imperfeição, mas se esforça em melhorar, faz o possível, né, para dar o melhor daquele momento. Claro que resvala, né, porque ainda estamos, né, na construção do nosso melhor, né? E cadê aqui? Deixa eu ver aqui, né? O espírita sincero precisa tomar cuidado, né, com todas as informações que chegam, né? Não sair por aí divulgando qualquer coisa só porque passaram lá por e-mail ou por WhatsApp uma mensagem que diz que é do espírito tal, mas olha primeiro, né? Avalia, analisa, né? Não é porque a mensagem é bonita que presta atenção, né? Se for o caso, nem repassa, que às vezes é uma fake news da vida, né? Fala que é um espírito assim, assim, assado, e aí a gente está embarcando, né, de sair por aí espalhando fake news. Mas aí, já partindo para o final, né? Como cartas vivas do Cristo, esclarecido pelo lume da verdade que nos liberta, né? Daremos o exemplo do que já aprendemos. Sejamos exemplo do que acreditamos, né? Se a gente acredita na doutrina espírita, né? Vamos fazer o possível para ser exemplo daquilo que ela nos diz, né? E professamos tanto no centro espírita como no mundo em que vivemos. Porque ser espírita dentro do centro espírita é fácil, né? Porque todo mundo releva, compreende todo mundo, né? Do lado de fora, no nosso dia a dia, que é difícil, porque ninguém, né, tem essa compreensão conosco, são mais ou menos, né, ríspidos, né? E é aí que a gente tem que ser espírita, né? Que tem que demonstrar a nossa compreensão e a nossa caridade com o outro, né? E vamos estudar Allan Kardec, afinal de contas, né, já terminando o mês de Allan Kardec, né? Ele teve esse trabalho, né, em 15 anos, né, esse trabalho fenomenal, né, esse espírito tão evoluído, né, esse espírito que eu considero um gênio mesmo do século XX, né, teve tanto trabalho, né, com a espiritualidade para passar essas informações, codificar, ter o método, né? A gente precisa estudar mais e compreender Kardec, né, compreender as palavras que os espíritos trouxeram para nós, né, todas essas informações, né? Estudar Kardec ao clarão da mensagem de Jesus, né, do Espírito e Verdade, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, né? O Espiritismo nos solicita uma espécie, né, de caridade, que é a sua divulgação, é o trechinho, né, da mensagem de Emmanuel, né, no livro Socorro Oportuno, não, no livro Estude Viva, a mensagem Socorro Oportuno, né? Eu deixo ali para a gente depois em casa ler. Eu também peguei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem, né, que o Espírito de Verdade transmitiu e eu transcrevi, né, abre aspas, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, né? Instruí-vos, eis o segundo.
No cristianismo, né, encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Né? Porque quando alguém se diz, né, eu estou decepcionado com a doutrina espírita porque vi um dirigente fazer isso, um outro que era do movimento fazer aquilo, vi isso, vi aquilo outro, está pipocando por aí, né, certas atitudes indevidas e o companheiro era espírita. Então, a gente sempre lembra, né, que nós, humanos, somos falíveis, né, somos imperfeitos, vamos cometer deslizes. Mas a doutrina espírita, não. A doutrina espírita ela é perfeita, né, ela é certinha. A gente interpreta errado. Não estou eximindo ninguém de responsabilidade, mas para perceber, para estudar mais, focar mais no que é doutrinário e menos, né, nos componentes, né, espíritas, porque nós somos aqueles que nos esforçamos para nos melhorarmos. Mas a doutrina em si ela é perfeita, né, e a gente precisa estudar e compreendê-la cada dia mais. Muito obrigada a todos, tenham toda uma boa noite, né, muita paz. Então, nós agradecemos a nossa irmã Rosa pelo estudo de hoje, né? E que responsabilidade, né? Mas é muito bom, né, estar aqui estudando, e a gente vai aprendendo aos poucos e nos esforçando para divulgar, né, e através dos nossos atos, né, a doutrina. Mas é muito bom, muito bom. Aos poucos a gente chega lá. Então, agradecendo a todos pela presença, vamos mais uma vez agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai, por esses ensinamentos, por essas lições. Agradecer a Kardec por tanto ter feito para nos trazer essa doutrina de amor. Queremos, querido mestre, te pedir que nos envolva a todos, agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as dádivas, e lhes pedir que envolva o nosso planeta Terra em bênçãos de harmonia, em bênçãos de amor, para que possa, Senhor, abrandar tantas comoções, tanta violência, as guerras que está acontecendo agora no nosso planeta. Inspira-nos, querido Mestre, para que possamos fazer a nossa parte, procurando vibrar mais pela paz, fazer a nossa parte sendo mais amigáveis, sendo mais amorosos. Abençoa cada um de nós, Mestre amado. Que a tua luz seja, Senhor, a guiar os nossos passos, que os teus ensinamentos sejam a guiar as nossas ações. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver a todos, nos guiando, nos protegendo. E assim, querido Mestre, que seja teu nome, em nome de todo bem, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que possamos dar por encerrada a primeira parte dos trabalhos desta noite. Fique conosco, Mestre amado, nos guiando, nos protegendo, iluminando as nossas mentes e corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, fiquem todos em paz. Que Jesus nos acompanhe a todos aos nossos lares. Então, quem precisar do passe, aguarde um pouquinho, né? Quem desejar já retornar aos seus lares, estejam à vontade. Boa noite.